E agora a gente fala dos silos e os armazéns, que são construções fundamentais ao armazenamento da produção agrícola. Colaboram na qualidade dos grãos, mas pela dimensão e complexidade, eles podem ser fonte de graves acidentes de trabalho. Então, para a gente falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio o consultor Ricardo Iorcos. Muito bom dia para você, Ricardo. Bom dia, Seja bem-vindo Renata. ao Bom Dia Campo. Obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos falar então sobre esse problema, na verdade, né, de como evitar, já que silos e armazéns são propensos aí bastante, né, a explosões Justamente. e outros acidentes de trabalho. Então, quais são, antes da gente falar de como evitá-los, quais são os principais acidentes que podem acontecer nesses locais? Você tem aquele acidente que ele envolve, assim, a pessoa, ela ali dentro, ela pode ter um problema por asfixia, toxidez por gases, depende da característica. Em algum caso nós chamamos de engolfamento, né? Que o indivíduo ele anda sobre o grão e de alguns silos ele tem um certo espaço abaixo do grão, então ele não percebe e ele Acaba envolvido, afundando. isso, justamente, tá? Então, hoje, o que a gente faz? Então, tem algumas técnicas, alguns trabalhos e algumas normas brasileiras que elas estão voltadas para que esse tipo de acidente não aconteça. Então, procedimentos, como fazer o monitoramento no ambiente, fazendo linha de vida para o cara não afundar. Então, a gente trabalha muito forte essas características. Então, agora acho que a gente pode falar, né, de como Isso. que pode-se, então, ser evitado alguns tipos de acidente. Então, Isso. por exemplo, como é que deve ser esse local, o ideal, para evitar qualquer tipo de acidente? Primeiro, esse tipo de local nós classificamos como espaços confinados. Então tem uma norma hoje NR33 dedicada a atividades a esse espaço. Quando você vai fazer a entrada nesse local, então antes de eu entrar, eu tenho que fazer um monitoramento. Eu pego um detector de gás e começo a fazer esse monitoramento. No segmento eu tenho aproximadamente 20 anos. Então o segmento ele mostra o seguinte: olha, Ricardo, eu quero fazer o monitoramento do oxigênio no ambiente. Ótimo, ótimo. Porque na cabeça de muitos profissionais, o maior problema dentro de um espaço confinado é a falta de oxigênio. Só que eu criei algumas técnicas, alguns trabalhos novos, e eu mostro que o oxigênio é o último problema. Então eu tenho as situações que eu posso ter um gás tóxico, porque o grão, ele fermenta entre decomposição. E essa decomposição, ele pode gerar gás metano, tá? Que é um gás que ele pode explodir, pegar fogo. Ele pode gerar dois tóxicos: gás sulfídrico, é aquele que tem cheiro de ovo podre, e monóxido de carbono, que é também proveniente de combustão. Então eu tenho que estar prevenindo. Exemplo, metano não tem cheiro, não tem cor, então não tem como eu falar, estou sentindo. Monóxido de carbono também, mas eu vejo a fumaça. A fumaça faz parte, mas não é o monóxido, tá? E o H2S, ele tem cheiro. Então, ele vai dar odor, só que ele inibe o olfato. Então, a gente vai trabalhar nessas características. Fora isso, tem um outro problema, que é poeira. Explosão por poeira. Então, o que acontece? Num silo, se ele não tem corrente de ar, ótimo. Então, ela não está no ar. Mas, à medida que você começa a ter corrente de ar, começa a ficar se aglomerando, então você pode ter o risco da explosão da poeira. E não tem um equipamento que detecta a poeira, assim, a inflamabilidade que nós chamamos da poeira. É visual. E para evitar também aquele que você falou, chamado afogamento, né, ser envolvido, que também... Aí você vai usar o sistema de trabalho e altura, né? Eles colocam uma linha de vida, que é um cabo de aço de fora, dentro do local, e o cara fica andando sobre o grão, conectado a essa linha de vida. Entendi. Caso aconteça dele for afundar, aí o sistema segura ele. Inclusive, você trouxe também aqui um aparelho, né, para a gente mostrar ao nosso Justamente. público. Isso. O que ele faz? Esse equipamento é assim. Hoje, a nível mundial, o maior risco que eu tenho, que eu trato espaço confinado, é a deficiência de oxigênio. Então, ele tem um sensor dedicado para oxigênio. Eu tenho risco, como eu falei, de inflamabilidade, como o metano, que é comum. Então, eu vou fazer a leitura dele pela inflamabilidade e, como eu comentei, dois tóxicos. Porque desde o começo a gente trata. O cara, não, mas eu só vou monitorar o oxigênio. Só que assim, gás tóxico, eu começo a respirar, ele me faz mal
antes e às de vezes deslocar. você vai ver o problema lá na frente também, né? Justamente. Fora isso também a gente tem o estresse, também tem a dor muscular e tudo mais. Aí você tem vários fatores que podem envolver o local. Ok, então, Tá Ricardo, perfeito? muito obrigada por suas explicações. Depois a gente coloca ali também a entrevista dele na nossa página na internet para quem quiser procurá-lo e que ele pode dar outras orientações também para vocês. Tá. Muito obrigada, até Obrigado uma pela próxima oportunidade. Bom dia para você. Igualmente a você.